Tá liberado para todo mundo? Não, então tá. É que não estava gravando, então. Ah, sim. Boa noite a todos. Vamos iniciar mais um estudo aqui do EPT, Espiritismo para Todos, do livro Nem Céu nem Inferno. Eu vou projetar aqui algumas coisas do que a gente, né, do que teve no estudo da semana passada. Tá aparecendo para vocês? Sim. Deixa eu só pôr aqui. Eu vou ver se eu consigo colocar a tela inteira. Tá muito grande ou tá dando para ver? Tá grande, tá ultrapassando o limite. Então, não sei por que está acontecendo isso. Depois eu te ajudo a arrumar. Ontem aconteceu a mesma coisa. É aquela pecinha que está na frente do computador, né, Satir? Nem sempre. Isso aí, às vezes, é o ajuste do monitor, é mais complicado. Depois eu te ajudo, Ju. A pecinha então, eu vou na frente do deixar ela... computador. A pecinha na frente do computador é ela, Satir. Ah, sim. Eu mesma. Mas nada como ter um amigo que entende de Você informática, viu? né? Que Esse bom, amigo hein? é top. Então, eu vou deixar assim menorzinho, tá bom, gente? Aí eu amplio aqui um pouquinho. Tá cortando ainda. Mas não dá para ver? Não, dá para ver, não é aquela parte sensação e percepção, depois vem Agora dá para ver, assim dá para ver. Dá para ver. Dá para ver? É pequena porque eu estou no celular, mas dá, Então, mesmo assim dá sim. Então, eu trouxe aqui o conceito de sensação e percepção que eles trazem, tá? Chama-se percepção a sensação a qual se aplica a atenção que de passiva se torna ativa. Então, quando você tem, por exemplo, você não está prestando atenção numa coisa e de repente você tem uma sensação, você coloca a sua atenção naquilo. A percepção, ele vai falar, é a aplicação da atividade do espírito ao discernimento das sensações. Então, a percepção é o uso ativo da alma, de nossos sentidos, que vem pelo corpo. E aí eles vão trabalhar também a questão da localização, né? Que a gente vai, quando uma sensação é localizada, a gente vai se aperceber disso pela percepção. Então, a sensação um fenômeno fisiológico e a percepção um ato psicológico. Até aí a gente já tinha visto bastante isso, né? Então, para ela que eu estou Oi? em aula, eu não estou atendendo. Quem não está atendendo? Hã? Ela te ligou também? Uma chamada. Fechou. Então, aqui, e a percepção, né? Ela é decorrente das faculdades da alma como uma força ativa, ao fazer uso do corpo físico como um instrumento para raciocinar pela faculdade da razão e escolher pela vontade. Então, é uma ação ativa da vida humana. E aqui, né, onde eles vão colocar que o homem, as explicações que se tem na época de Kardec do que é o homem, do espiritualismo racional, do materialismo, e aqui, né, ele está dando a classificação do espiritualismo racional. Então, o homem é formado de espírito e de matéria. O agente moral. Chama-se agente moral aquele que age e que é capaz de fazer o bem e o mal. Aquele que, por consequente, é obrigado a obedecer à lei moral. Para que um agente seja obrigado a obedecer a uma lei, é preciso que ele a conheça e a compreenda. Então, quando a gente vai falar em hábitos adquiridos, que está um pouquinho mais para baixo, esse indivíduo, ele já compreende, ele já tem uma noção, né, do senso moral, do que é certo, do que é errado, do bem e do mal.
o discernimento natural, ele vai colocar assim, ó. Há, portanto, em todo homem um certo conhecimento da lei, quer dizer, um discernimento natural do bem e do mal. Esse discernimento é o que se chama consciência, ou às vezes o senso moral. Então, aqui ele está dando uma classificação muito próxima do que Kardec fala. Onde está a lei de Deus? Está na nossa consciência. E aqui ele está falando de consciência no sentido do bem e do mal. E aí ele coloca que a consciência é um ato do espírito, é um julgamento. Então, tudo isso que eu estou trazendo está nesse livrinho aqui, ó, Pequenos Elementos da Moral. O sentimento moral. O bem e o mal realizado, seja por outro, seja por nós mesmos, determinam em nós emoções, afetos de diversas naturezas. O conjunto dessas emoções ou afetos é o que se chama de sentimento moral. Livre-arbítrio. Não basta que o homem conheça e distinga o bem e o mal, e experimente por um e por outro sentimentos diferentes. É preciso ainda, para ser um agente moral, que o homem seja capaz de escolher entre um e outro. Não se pode ordenar-lhe o que ele não poderia fazer, nem lhe proibir o que ele seria forçado a fazer. Este poder de escolher é a liberdade ou livre-arbítrio. Aí ele vai falar aqui, né? O discernimento. Você é um agente livre, é aquele que possui esse discernimento do bem e do mal, que ele é responsável por suas ações. Por isso quer dizer que ele pode responder por elas, prestar conta, sofrer suas consequências. Ele é, então, a verdadeira causa disso. Deixa eu ver aqui, está muito grande para mim, peraí. Ele é, então, a verdadeira causa disso. Tá ruim para vocês verem? Não, tá bom. Tá bom? As ações humanas, dissemos nós, são horas boas, horas más. Essas duas qualificações têm graus, por causa da importância ou da dificuldade da ação. É assim que uma ação é conveniente, estimável, bela, admirável, sublime. Por outro lado, a ação má, ora é simples falta, ora um crime. Ela é condenável, baixa, odiosa ou execrável. Então, aqui ele está colocando que as nossas ações têm qualificações. Eu não sei se eu coloquei aqui, mas ele também vai diferenciar o pensamento do ato. Porque eu posso pensar e aí fazer uso da minha razão e não cometer o ato. Como também eu posso, né, fazer uso da minha razão, cometer o ato. Vamos supor que esse ato seja, né, voltado para uma escolha má e no mesmo momento eu me arrepender. Então, todas as circunstâncias, todas as situações, elas têm qualificações, porque às vezes para uma pessoa é fácil tomar aquela decisão, porque ela já adquiriu aquela conquista, aquela virtude, e em outras situações, com outro indivíduo, o outro indivíduo tem uma dificuldade diferente da dele. Então, a gente tem que saber fazer essa separação psicologicamente. E aí ele coloca, né, que o homem pode escolher entre ambos, entre o bem e o mal. Esse poder é a liberdade. Essa escolha é difícil e laboriosa e exige de nós esforços incessantes, que aqui ele está começando a entrar na questão da vontade, né? Da gente empregar, mesmo que aquilo exija um esforço de nós, mas que eu faça um esforço para agir no bem, empregar a minha vontade no bem. E aí ele fala, isso é porque a vida é chamada uma prova, e é com frequência representada como um combate. Não se deve, portanto, imaginá-la como um jogo, e sim como um viril e corajoso esforço. A luta é a sua condição. Para quê? Para que você se desenvolva. E aí ele vai trazer aqui, né? A consciência moral.
Essa faculdade de reconhecer a lei moral e de aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama consciência. A consciência é, pois, um ato do espírito pelo qual aplicamos as regras gerais estabelecidas pela moral a um caso particular, a uma ação a fazer ou uma ação já feita. Percebe? É aquelas 3 definições. Eu posso pensar, mas não fazer. Ou eu posso fazer. Posso fazer e me arrepender. Posso fazer e não me arrepender. Ela é o poder que ordena e é também o juiz interior que condena ou absolve. Por um lado, ela dita o que é preciso fazer ou evitar, por outro, julga o que foi feito. Com isso, ela é a condição do cumprimento de todos os nossos deveres. Sendo a consciência o julgamento prático, que em cada caso particular define entre o bem e o mal, não se pode pedir a cada homem senão uma coisa: agir de acordo com a sua consciência. E aí a gente pode pensar naquela questão que Kardec traz na Gênese, lá no capítulo 3, quando ele fala, né? Todos os homens sabem ler este livro da consciência, todos os homens conseguem compreender plenamente as leis morais. Não. E aí ele vai falar o que é uma consciência ignorante. É aquela que faz o mal porque ainda não tem consciência do bem. Assim, só que aqui ele está trazendo para a personalidade, né? E no Espiritismo a gente vai estudar a questão do espírito. Então, aqui, assim a criança que atormenta os animais, nem sempre o faz por maldade, ignora ou não pensa que os faz sofrer. É o progresso da razão humana que nos ensina cada dia a reconhecer melhor a diferença entre o bem e o mal. Então, aqui ele vai separar, né, as situações, as circunstâncias, o desenvolvimento intelectual daquela pessoa, se ele tem realmente naquela situação a plena condição de ter uma consciência que haja somente pela razão. O sentimento moral. Ao mesmo tempo que o espírito distingue entre o bem e o mal por um julgamento que se chama consciência, o coração experimenta emoções ou afeições diversas, abarcados pelo nome comum de sentimento moral. São os prazeres ou as dores que nascem em nossa alma, à vista do bem ou do mal, sejam em nós, sejam em outro. Os sentimentos e as ações. Relativamente às nossas próprias ações, os sentimentos se modificam conforme a ação esteja por fazer ou já feita. No primeiro caso, quando ela, né, está por fazer, sentimos de um lado uma certa atração pelo bem, quando a paixão não é suficientemente forte para sufocá-lo. De outro, uma repugnância ou uma aversão pelo mal, mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo. Então, aqui ele está falando de um hábito condicionado ou de um hábito adquirido? Condicionado. Por quê? Gente, eu não Por prestei causa atenção. que é da personalidade aqui da ação da alma no mundo, né? Mas por que você imaginou que era um hábito condicionado? Então, essa é a minha questão, né? Que a gente começou a falar sobre isso, né? Da pessoa, ela não está fazendo porque ela está fazendo uma escolha, ela não está fazendo uso do livre-arbítrio dela, ela está fazendo porque ela está condicionada. Então, vamos pensar no que ele está falando aqui. Ó. Ele está falando de sentimento versus uma ação. Então, ele está colocando aqui, ó, conforme uma ação esteja para fazer ou já feita, ela traz um determinado sentimento em mim. Vamos raciocinar.
No primeiro caso, então, eu ainda não cometi a ação. Está tudo aqui, ó, no meu pensamento. É o primeiro caso. Então, de um lado, eu sinto uma certa atração pelo bem. Quando? Quando a paixão não é suficiente para me dominar. Se a paixão me domina e eu não faço uso da razão, no momento da minha ação, no momento que eu vou praticar a minha ação, quem está me dominando é a minha paixão. Ele está dando esse exemplo. Certo? Se eu agir pelo bem, que é um sentimento, né, que me atrai fazer o bem, e eu não deixo a paixão me dominar, vou fazer uma escolha assertiva. Qual é o sentimento que eu tenho? Sentimento que me traz uma satisfação moral, certo? Que eu agi Sim. no bem. Se ao Sim. contrário, eu estou lá no meu pensamento, eu vou fazer a ação, e aí a paixão me domina, quem foi mais forte, a paixão ou a minha razão? A paixão. A paixão. Aí ele está dando um outro exemplo de outro, né? Existe em nós uma repugnância, uma aversão ao mal, que ela é mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias pelo hábito. Quando que eu já tenho um hábito formado em mim e eu tenho uma repugnância, uma aversão ao mal? É um hábito condicionado ou um hábito adquirido? Adquirido. Adquirido. E aí? Satírio, tu tá falando, seu microfone tá piscando aí. Meu microfone? Tava aparecendo como se você estivesse falando. Não, mas eu fecho aqui embaixo. Ah, então tá. Não vou entregar, não, o ouro pro bandido, não. Oxi, lá tem bandido no nosso grupo, rapaz. Que é tudo gente bem. Então, aqui, ó. Vamos pensar no que ele tá falando. Se a gente tem uma aversão pelo mal, uma aversão que é natural em nós. Certo? Vamos pensar juntos. Sim. Mais ou menos, então essa aversão, ela é mais ou menos atenuada segundo as circunstâncias, pelo hábito ou pela violência do desejo. Eu acho Se que eu pelo agir hábito. pela violência do desejo, eu estou usando a minha razão? Não, Não. é o hábito. E aqui ele está dando um segundo exemplo. Quando, ao contrário, eu já fiz a ação, o prazer que daí resulta, se agimos bem, chama-se satisfação moral. Se agimos mal, vem o remorso ou o arrependimento. Que aí ele vai entrar lá no livro, ele vai explicar o que é remorso, o que é arrependimento, muito próximo do que Kardec trabalha no Céu e Inferno. Então, ele vai falar que a satisfação moral é uma paz, uma alegria, né? Uma viva e deliciosa emoção que nasce do sentimento de dever cumprido. Certo. Dentre os sentimentos que são provocados por nossas próprias ações, há dois que são auxiliares naturais do sentimento moral, que é o sentimento de honra e o sentimento da vergonha. Então, quando eu cometo um ato fora do bem e eu sinto o remorso, junto com ele eu tenho aquele sentimento de vergonha. Sim. Quando eu tenho uma ação no bem, eu tenho uma satisfação moral, uma paz. Aí aqui ele está falando, para você ter responsabilidade moral, ele vai colocar assim, ó, sendo o homem livre, é por isso mesmo responsável por suas ações. Elas lhe são imputáveis.
essas duas expressões têm quase o mesmo significado. A diferença é que a responsabilidade se refere ao agente e a imputabilidade se aplica às ações. As duas condições fundamentais da responsabilidade são conhecimento do bem e do mal e a liberdade de ação. Porém, quando essas duas condições variam, a responsabilidade varia e na mesma proporção. Isso é o Paul Janet que está falando, tá? No Pequenos Elementos da Moral. O instinto e o hábito. O instinto é natural, o hábito é adquirido. O hábito nasceu da vontade e seus efeitos, posto que muitas vezes sejam involuntários, estão também muitas vezes dirigidos pela vontade. O instinto tem por origem a nossa organização. O hábito tem por origem a nossa vontade. Empreguemos a nossa vontade para, com a formação de hábitos poderosos, criarmos uma segunda natureza que nos conduza ao nosso destino, que é o destino moral. Então, ele coloca lá, o homem é um ser duplo, uma alma encarnada. A consciência, de novo, só que esse quem está falando não é o Paul Janet. Esse quem está falando é o Eduardo, no livro Investigações de Psicologia. Conheço o que se passa em mim mesmo, conheço todas as modificações que experimento. A consciência revela à alma a ação de todas as suas faculdades. É a luz pela qual conheço todos os estados em que me acho. A consciência é a faculdade que tem o espírito de perceber a si mesmo e de conhecer todos os fenômenos que se passam nele. A consciência é o eu percebendo-se, conhecendo-se a si mesmo. Tudo quanto se passa no eu, todas as modificações que o eu experimenta, são fenômenos de consciência, porque é a consciência que nos informa do que acontece em nós, dentro de nós, isto é, na nossa alma. Então, por isso que Kardec vai trabalhar todo o processo, desde simples e ignorante, adquirindo consciência de si mesmo. Quando eu adquiro consciência, né, de mim mesmo, eu começo a diferenciar aquilo que está dentro de mim, aquilo que está fora de mim. Todas as vezes que eu faço uma ação, né, no mal, que eu pratico o mal, eu tenho aquele sentimento íntimo. Se eu insisto nesse sentimento, nessa ação, isso me gera um sofrimento. Mas às vezes eu não consigo identificar de onde é esse sofrimento. E aí perpassa por várias questões de crenças que a gente, né, viu, todo o domínio da igreja, Deus está me punindo, eu tenho que sofrer, eu estou passando um castigo, e aí às vezes eu não identifico que a questão está em mim. Então, isso também é um processo que o espírito passa. Ele fala, é principalmente pelo exercício da atividade voluntária que essas distinções se fazem com mais precisão e clareza. Mas não se pense que antes de nascer a vontade, o eu não se conheça, e não se conheça as suas modificações. Não, a vontade pressupõe esses conhecimentos. E, portanto, antes da atividade voluntária, o eu já se mostrou ativo, mas de uma atividade involuntária. Em todo o caso, é depois dos atos da vontade que o eu se estabelece como verdadeiramente distinto de tudo o que não é ele, e então se distingue bem do não eu e de suas próprias modificações. Depois dos atos da vontade, começa uma nova era para o eu. Tudo se esclarece na consciência. Porque a vontade é uma faculdade, que ela vem depois, né, do desenvolvimento da razão também. Mas esse eu já é ativo antes dele empregar a vontade. Já está acabando. Foi por essa razão que o Bihan escreve sobre a influência da vontade e diz: a vontade é a condição primária e necessária
do conhecimento de nós mesmos e dos sentimentos de nossa própria existência. A alma não é modificada senão porque ela é ativa. Se fosse simplesmente passiva, não sentiria, não teria consciência de si, porque a consciência já é um modo de ser ativo, embora seja um modo de atividade que exija para a sua manifestação a ação de algum excitante. Mas esse excitante no ser, que se tem consciência, faz parte dele mesmo, não faz parte de outro ser. A vontade, a consciência me atesta, com toda a certeza da convicção, que sou uma força, que possui um poder capaz de dirigir todas as minhas faculdades, que sou uma causa produtora de efeitos que me atribuo a mim só, finalmente, que sou uma pessoa. Esta força que sou eu, que se identifica comigo, é a vontade. Então, o Janet, ele vai colocar que a vontade é a força da alma. Acho que eu não coloquei aqui todos os slides. A imaginação, que é uma outra faculdade. Uma verdadeira faculdade criadora, que não só cria a combinação nova, mas concebe outros elementos que nascem da sua própria essência. E aí aqui ele traz um exemplo. O poeta apodera-se muitas vezes de uma ideia já fornecida pela inteligência e a reveste de suas roupas próprias. Mas muitas vezes essa ideia surge de repente no seu espírito, não sabe de onde lhe veio e como veio. E como lhe veio. E aqui ele está fazendo um fechamento do bem e do mal como sentimentos morais. Então, aqui, na questão da... Depois eu vou mandar esses slides lá no grupo. Ficou claro o conceito da consciência? Porque é importante, né? Eu fiz para a gente poder ver o conceito que eles trazem. Quando é um hábito adquirido? Quando eu tenho consciência desse hábito. Então, primeiro eu vou fazer o ato. Vou ter uma ação. Nessa ação, tem aqueles graus de diferenciação que ele colocou lá. Pode ser boa, execrável, estimada, benévola. E aí tem os graus. E também tem os graus de dificuldade que o agente moral sente em executar essa ação. Para uns que já desenvolveu a virtude, é fácil. Para outros, não. Ele está em luta entre o domínio da paixão e a vontade, empregar a vontade. Quando ele vence isso, é quando ele desenvolve um hábito adquirido. Toda vez que ele age condicionado pela emoção, movido pela emoção, ele não está fazendo uso da razão. Carmen, você que... Oi, e o hábito adquirido tanto pode ser um hábito que vai te levar à virtude, como vai te levar ao vício, não é isso? Isso. Mas aí você já é um agente moral, você já tem a capacidade, você já tem a consciência de si, você já tem a consciência como o juiz que ele coloca ali, né? Que te diz o que é bem e o que é mal. Porque essa consciência ignorante que ele coloca ali, eu acredito que a gente tem pessoas, não tem pessoas que agem numa consciência ignorante. Mas tem pessoas que ainda são dominadas pelas paixões, pelas emoções, são conduzidas pela raiva, pelo medo. Principalmente a raiva e o medo. E aí a gente vai pensar, né, que aquela pessoa ela não está fazendo uso da razão. Ela está agindo pela emoção. Então, ela não está nem tendo uma virtude nem um vício.
Deu nó de novo. Mas tudo bem, gente. Porque se eu estou agindo pela emoção, porque a gente não tem as faculdades da alma, a razão, Sim, a mas você... vontade e a imaginação. Uhum. Quando eu vou, vamos supor, eu vou passar uma situação, sei lá, pegar um exemplo. A minha vizinha me xinga. Pegar, sei lá, eu tô varrendo lá na frente, aí de repente tô com meu celular, eu saio correndo para atender e deixei o lixo lá na porta dela, não deu tempo de eu juntar. E aí ela me xinga. Pô, essa vizinha aí é uma folgada, deixa o lixo aqui na minha porta. Quais são os tipos de resposta que eu posso ter numa situação como essa? Se você tem já tem a consciência, se você já compreende, você vai pedir desculpa, você vai explicar a situação, ou senão você vai lidar pelo impulso, pela Se eu emoção. agir pelo impulso, o que que eu faço? Ah, não posso falar? Você vai explicando. Depende de como você vai usar a imaginação, né? Que você ia falar um palavrão? Fala, vai! Você ia falar um palavrão? Com certeza. Você falaria para vizinho um palavrão? Não falo não sou de falar palavrão, né? Não? Não sou muito não. Percebe que eu ainda posso ser movida pela raiva? Eu tô pegando uma situação bem levezinha. Sim, sim, sim. Bem de leve, né? Agora, vamos supor, uma coisa mais grave. Eu vejo uma pessoa chutar um animal na rua. Nossa, pensei a mesma coisa. Tô andando na rua, de repente, uma pessoa chuta um cachorro na minha frente. Quais são as ações que eu posso ter? São as mesmas, né? Pelo impulso. Ou você tem um hábito já adquirido, você vai... Se eu for para cima dela, ir lá e dar um chute nela. Uau! Pode ser, pode ser. E aí vamos pegar em todas as situações que eu me sinto desafiada ou que eu me sinto em perigo, qual que é a minha ação? A forma que eu tenho de me defender? Pode ser agredindo, ou pode ser, né? Pode ser agredindo. Agredindo. Mas aí eu estou fazendo uso da minha razão? Não, você não fez, não deu tempo. Entendeu? Então, eu estou agindo condicionada pela emoção, porque quem está me dominando é a emoção. Eu não cheguei no processo de usar a razão e escolher. Então, vamos supor, neste momento, estou andando na rua, eu vejo uma pessoa chutar um cachorro. E eu, né, adoro cachorro. Se eu chegar nela e se eu me incomodo com esse ato, gente, é porque eu sei que é errado, percebe? Certo. Se eu me incomodar com aquilo, é porque eu tenho consciência que aquilo é um mal, é errado. Uhum. Se eu chegar nela e der um chute nela no mesmo lugar que ela chutou o cachorro, eu escolhi. Eu não agi por instinto, eu escolhi. Eu pensei, cheguei lá e falei, isso é errado. Eu vou dar uma lição nela, vou lá e chuto. Outra situação parecida, eu vou lá, tenho a mesma reação. Mas a minha atitude de razão, ela pode também ser, não no sentido de, né, sei lá, de não me mostrar com raiva, que seria instintivo, mas eu posso, através da razão, eu posso dizer para ela, olha, não é uma atitude legal, não é uma coisa boa, enfim. Aí sim eu estaria, mas nem sempre, a dúvida é assim, a razão é sempre uma atitude boa? Né? Não, Sempre nem uma atitude sempre. cordata, Aí de que eu tô concordar, falando. não é boa, é de concordar, né? Então, aí é que eu tô falando, numa ação, por isso que para cada indivíduo, e o Janet pontua muito bem isso, ele tem um grau de dificuldade em fazer essa ação.
Porque para uns, quando eu já tenho o hábito, né, adquirido, uma virtude, isso se tornou uma virtude, todas as vezes, por exemplo, se um espírito, né, superior, ele vê você cometendo um ato no mal, ele não vai te punir, porque ele respeita seu livre-arbítrio. Mas nem por isso ele vai concordar, né? consciência, ele já desenvolveu essa virtude, ele tem consciência que, vamos supor, se ele fizer comigo a mesma coisa que eu fiz no cachorro, isso vai me causar dor o quê? Dor física. Mas é assim que eu aprendo? Não. Entendeu? Você pode ter ações que você vai agir conscientemente no mal. Por exemplo, vou pegar um outro exemplo. Roubar. Todos têm consciência plena que roubar é errado? Não. Porque tem pessoa que rouba, ele tem medo de não ser pego. Ele tem medo de ser pego. Mas ele acha que roubar é certo, tanto que ele faz. Ou ele sabe que é errado e mesmo assim ele faz. É um vício. Uhum. Aí você tem lá 10 bandidos. Todos os 10 estão na mesma fase. Aí você tem um que é mais velho, mais novo. Percebe como é difícil a gente colocar um limite nisso? Principalmente na hora de você olhar a ação do outro e colocar a intenção dele, colocar se ele já tem ou não aquela virtude desenvolvida. Porque você pode pegar uma turma, você tá ali no embalo, o cara fala, ó, nós vamos assaltar ali, vambora, e o cara fala, não, eu não vou fazer isso. Aí o cara, meu, você é bobo, você é mal medroso, vamos lá, vai dar uma adrenalina. E às vezes ele vai por impulso, ele nem pensa ali. Agora já tem um outro que não planejou, executou. São diferentes os níveis de consciência, de entendimento. Mas, Ju, não sei, eu posso estar errada, é a Carmen que estava falando, né? A Carmen que estava com essa dúvida. Eu tenho a impressão que o que a Carmen quer dizer, não sei se é isso, Carmen, se eu estiver errada, por favor, me corrija. Eu tenho a impressão que o que a Carmen quer dizer é assim, por exemplo, nós já temos a nossa consciência moral. As leis divinas, as leis naturais estão gravadas na nossa consciência. Então, por exemplo, eu sei que no caso do exemplo que você deu, se eu vou lá e chuto a moça, a minha consciência me diz que isso não é correto. Primeiro, não é a consciência, é a razão. A razão. A minha razão me diz que isso não é correto. Por quê? Porque eu estaria agindo impulsivamente com a mesma emoção que a outra chutou o cachorro, eu estaria chutando ela também. É irracional isso. Então, a razão me faz, embora a minha vontade fosse de ir lá e chutar a moça, para quem gosta de animal principalmente, a minha razão me diz, não faça isso, porque isso não é o correto. Então, a pergunta da Carmen é se a nossa razão, via de regra, não nos faz agir corretamente em ações boas. É isso que você quis dizer, Carmen? Nesse momento, sim, porque, na verdade, a minha dúvida surgiu a semana passada, quando a Rosângela fez a pergunta. Sim. Porque a Rosângela fez um questionamento sobre hábito condicionado, hábito adquirido, e aí ficou essa dificuldade, para mim, ficou essa dificuldade de entendimento. Eu tinha entendido de uma forma, e aí, na nossa conversa, acabou meio que confundindo a minha maneira de pensar. Mas agora, dentro do que ela está dizendo, é mais ou menos isso, Marisa, do que você está falando, sim. Mas acho que ficou tranquilo. Acho que é uma coisa a razão é o conhecimento para o espiritualismo racional. É o conhecimento. Exato. Eu tenho comigo... A busca do conhecimento. O que Kardec vai colocar? Que a inteligência, ela sempre denota atos refletidos, voluntários, escolhidos. Que pode ser o bem ou o mal. Exatamente, que pode ser o bem ou o mal. Porque se você pegar lá um espírito selvagem, um espírito primitivo, ele já tem a consciência, a lei de Deus dentro dele, mas ele sabe ler? Não.
Quando que ele vai saber ler? Com o desenvolvimento da inteligência, da razão. Depois ele começa a empregar a sua vontade para escolher. Se ele escolhe no bem, ele desenvolve virtudes. Se ele escolhe no mal, ele desenvolve vícios. É isso. Ô, Juliana, E aí a gente está falando de vícios morais, né? boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Então, mas aí surge, pelo menos para mim, surge uma outra dúvida. A conceituação da ignorância. Porque, assim, muitas vezes a gente entende que o espírito ignorante é aquele que desconhece né, o bem ou né, o bom proceder, né? Conhece os direcionamentos, né, das leis naturais que são mais adequados, né? Aquele que age diferente disso é tido como um espírito ignorante. Mas quando você fala que o mal escolher também está estabelecido dentro de uma vontade consciente, talvez, muitas vezes, de executar aquilo, né? Isso me deu essa dúvida, sabe? Porque, por exemplo, vamos supor, pegar a própria Gênese. Você acha que a pessoa que adulterou não sabia que isso é errado? Ele escolheu, gente, fazer o mal. Mas percebe? Ele tem um propósito. E qual é o mal? O egoísmo, o orgulho, a vaidade. Ele está desenvolvendo nele um vício moral. E existem espíritos que têm vícios morais. O orgulho, a vaidade é um deles, o egoísmo. Então, porque se a gente observar a natureza, o que Kardec vai dizer? Sempre existe um instinto, e os animais são solidários uns com os outros, principalmente nas espécies. Né? O próprio Paul Janet tem uma parte lá que agora eu não vou achar, mas ele vai falar sobre a questão de como os animais se organizam em sociedade. Então, quanto mais instintivo, mais primitivo, mais você age em harmonia com a lei do universo. Porque o que te move é um instinto. Quando você... no exemplo que foi colocado aí, do bandido que acha que é correto roubar, ou fazer alguma infringir a lei. Ele está agindo de uma forma consciente, mas, né, de certa forma, aquilo ali, ele acredita que aquilo ali é o certo a se fazer. Percebe como que tem umas nuances que vai... Não, ele não acredita que é o certo que é fazer, mas ele acredita que ele tem que roubar. Por exemplo, ele sabe que não é certo roubar, mas ele escolhe roubar. Ele coloca a vontade dele no mal. Por exemplo, essa pessoa que adulterou a Gênese, ela sabia que, perante a lei, até a lei dos homens, existe o direito moral, que você não pode mexer numa obra. E o que ele fez? Conscientemente, ele empregou a vontade nele em uma ação má. O que moveu foi porque... né? Achou que o que ele tinha a escrever era mais lúcido do que Kardec, mas a pessoa tinha consciência. Eu acho escolheu agir no mal. Só que a gente não pode... Diga, Carla. Não, eu acho que no final, o que o Alisson está querendo dizer é assim, se eu entendi, né? Você tanto pode agir de uma maneira que não é legal, né? Que não é a melhor das tuas ações, de maneira inconsciente como consciente. Sim. Se você agir de uma maneira consciente, não tiver uma boa ação de maneira consciente, você já está usando a sua razão.
Da outra forma, você não está usando a sua Não razão. isso. Então, você vai entrando aí na ideia de que se isso vai te ter um peso maior ou menor, aquele que não tem consciência, o peso é menor. É isso? Nem peso tanto. Por causa da intenção, da responsabilidade, do entendimento. Então, por exemplo, quando a gente vê o último capítulo da Gênese, quando Kardec vai tratar dos espíritos refratários, quem são os espíritos refratários? Que não sei, eu acho que aqui nesse item que a gente vai ler, está falando um pouquinho disso. Aqueles que têm consciência ou que já têm um desenvolvimento e vêm para cá em expiação. Por que expiação? Porque ele já tem consciência que ele fez errado. E ele continua agindo com egoísmo, com orgulho, com a vaidade, querer dominar. Então, Ju, outro dia, semana passada, eu estava lendo a Consciência Moral no tomo 2, até que eu falei para você que eu encontrei... Quer dizer, eu achei que era uma versão que deu para imprimir perfeitamente, ficou ótimo. Não é aquela folha tombada como a gente tem um exemplar que a folha é tombada digitalizada que não dá nem para você imprimir. Esse eu achei. Ele fala que é um erro a gente dizer que a pessoa fez um ato mal porque não tinha consciência. Ele diz que é um erro porque consciência todos nós temos. Aqueles que agem vamos dizer, de má fé, é porque não dão à consciência a importância que tem que dar como diretriz das nossas escolhas. Está lá no tomo 2. Então, mas aí é que tá. O que Kardec questiona? Todos sabem ler este livro? Porque é ilógico o Janet escrever isso, porque ele mesmo traz esse questionamento depois. Ele vai falar assim, por que uns têm a inteligência extremamente desenvolvida e outros não? Por que uns têm o desenvolvimento moral e age no dever como um ato livre e escolhido, e os outros agem muito próximo de um animal selvagem? É ilógico. Então, nem todos têm a mesma consciência. No sentido grau, de saber ler esse livro. Todos têm a mesma consciência, mas nem todos sabem ler este livro, que é o que Kardec fala. Porque é um processo gradual da alma. Senão seria ilógica a própria teoria espírita. Você só tem responsabilidade moral pelaquilo que você compreende. Porque aí é a questão da queda. Você é perfeito, tem plena consciência dos seus atos, e aí você está agindo com a sua consciência plena, com a plena compreensão do bem e do mal. E nem quando o Alisson fez a pergunta dele, eu entendi também o que ele quis dizer e concordo um pouco com a Carmen, que é assim, eu particularmente não acredito que uma pessoa que rouba não sabe que ela está agindo errado. Ela sabe, porque qualquer apropriação indevida do que não é dela, é que nem a minha neta outro dia trouxe hoje uma questão. Deixa de ser furto uma pessoa que roubou 50 centavos? Enfim, é só um parênteses, né? E aí nós começamos... Então, mas a gente tem que pensar... Pera um pouquinho. Aí nós começamos a discutir, eu e ela, para ela entender. Então, por exemplo, eu entendo assim, se a pessoa rouba por necessidade, eu não estou entrando nesse mérito, mas que ela sabe que é errado roubar, ela sabe. Então, mas você como psicóloga, quando você atende uma pessoa que é um abusador ou um homem que comete uma violência, você acha que ele tem plena consciência que aquilo que ele faz é errado? Eu acho que ele tem sim. Não tem. Eu acho. Porque quando ele está doente, tanto quanto a pessoa que está nesse ciclo. Tanto que o tratamento perante a lei hoje é para os dois, tanto para a pessoa que bate como para a pessoa que apanha. Não, mas tudo, aí você está falando, tudo bem, você está falando no grau já de patologia. Mas, gente, a gente vive numa sociedade que as pessoas têm patologia. A gente não vive numa sociedade que o espírito não tem patologia. E ele está ali para vencer isso. Então, porque o objetivo é vencer isso. Tá, mas, por exemplo, os ladrões... Patologia física e patologia morais. Um ladrão que assalta um banco... equivaleria
Um ladrão que assalta um banco, uma pessoa que rouba, eu não acredito que, a não ser um cleptomaníaco, que aí sim é uma patologia, ele tornou aquilo um hábito compulsivo, é diferente. Agora, a pessoa que começa roubando e torna aquilo, roubou uma vez, tudo bem, roubou segunda, deu certo. Eu não acredito que ela não saiba que o que ela está fazendo não é correto. Ju, eu não entendo Marisa, essa questão é bem delicada, né? Sim. Porque se a gente basear na nossa experiência, né? Numa experiência de família, de valores sociais e tudo, aí nós vamos concordar com você que não pode não ter consciência de que o roubo é errado. Agora, se você imaginar certos meios onde nasce uma criança, que ela nasce com o pai e a mãe roubando, cresce com o pai e a mãe roubando, e por algum motivo eles se acham que precisa fazer aquilo porque a sociedade é errada, e muitos nem têm essa análise de sociedade. Eu digo uma criança que nasce nesse meio. Como dizer que quando ela chega numa idade adolescente e vai embora, ela tem consciência de que está errado, se ela viveu naquilo? Mas ela tem consciência. Eu vejo assim... Viu, Cecília? Uma vez na escola eu fiquei assim, sabe... Eu nunca esqueci um bebê que nasceu de uma criança lá, nasceu de uma criança também, porque a mãe tinha 13, 14 anos. E aí, o pai da mãe, quer dizer, o avô da criança, a primeira fotografia que ela tirou da criança foi com uma arma na fraldinha. Você entende que a gente avalia ou a gente julga dentro dos nossos valores e dentro do que nós temos de experiências, mas as experiências são infinitas. Por exemplo, bater é errado, não é errado? A gente não tem consciência que bater é errado. Por que quando uma criança está batendo na outra, você vai lá e bate mais forte ainda? Como que ela vai tem consciência que bater é errado? Não, entendeu? Um pouquinho. Eu acho assim, Maria, a gente também, da mesma forma, não pode generalizar que toda criança que nasce num meio hostil tem. Por quê? Por exemplo, a gente conhece pessoas que moram na favela, e, no entanto, tem valores morais muito mais... Marisa, em momento nenhum a gente generaliza, em momento nenhum. Eu quis dizer que não pode dizer que todos têm. E também não podemos dizer que todos não têm. Não, essa parte aí eu penso que Kardec resolveu. No Livro dos Espíritos, ele diz o seguinte: quando um espírito nasce no meio, vamos pôr numa família, e esse espírito é melhor, ele tem mais experiências ou mais desenvolvimento do que a família, ele não, de jeito nenhum, ele não se contamina pelos defeitos da família. Exato. Se ele for igual ou inferior, vai ser um desafio muito grande e quase impossível dele resistir, porque ele não tem experiência diferente. Ele não desenvolveu a virtude dentro dele. Não tem. E o meio dele não tem um exemplo. Isso daí está no Livro dos Espíritos. Por isso a gente não pode dizer, eu não estou dizendo que todos têm. Eu concordo, nem de um lado, nem de outro. Exatamente. A gente não pode dizer todos que roubam têm consciência de estar errado, porque aí a gente está julgando também a consciência do outro. Sim. Né? E é isso que o Janet fala da questão das ações, que a gente tem que perceber que tem graus de dificuldades e circunstâncias diferentes. Por isso que eu dei o exemplo de duas pessoas, vamos supor que vão cometer um assalto. A situação é a mesma,
A circunstância é a mesma. Porém, cada um teve ali uma intenção. Às vezes um foi lá tirar um barato, não quis, tipo, passar como o certinho da turma, acabou fazendo. O próprio Kardec fala isso na Gênese, que quando ele afirma que tem espíritos que são refratários, que, ou seja, eles agem com consciência, com egoísmo, com orgulho, com poder. E tem aqueles espíritos que, por estar na matéria, as suas faculdades da alma são limitadas, porque ele está na matéria. E quando ele chega, então, às vezes, ele age muito mais por estar ali, por impulso, e depois, quando ele chega no mundo espiritual, ele desperta e fala, puxa, eu errei, eu quero fazer diferente. Uhum. Mas, então, ali já é nítido que esse espírito não tem plena responsabilidade, nem plena consciência, que é diferente do outro. O que é um espírito refratário? É um espírito que age com egoísmo, com orgulho, que ele quer tudo para ele mesmo, que o bem dele importa menos do que né, mais do que o... O espírito refratário desenvolveu uma imperfeição, Sim. porque ele agiu com consciência, a escolha dele, ele sabia que não era correta. Sabia. Né? É esse, aí distingue, né? Quando a gente começa a analisar exemplo, aí a gente incorre no perigo de julgamento e não pode, porque se a gente está falando que é a consciência que guia, então quem sabe da consciência de cada um é só... É cada um. É cada um. Então, é cada um e Deus, né? Deixa eu falar. Mas só uma questão, rapidinho. Porque, assim, quando a minha dúvida, e foi o exemplo que eu coloquei, foi mais no sentido que eu fiquei quando a Juliana estava explicando, me deu essa dúvida em relação à questão de que o que é esse termo ignorar, né? O espírito ele ignora certas questões e aí ele age ignorando que aquilo é bom ou ruim, ou se esse termo esse termo, a ignorância, ele tinha uma ressignificação, sabe? Como vários outros termos foram ressignificados aí nesse entendimento de Kardec. E aí, essa foi a minha dúvida, mas como vocês trouxeram, né? E até essa questão aí do Livro dos Espíritos, né? Que fala da questão, né? Do que você citou, né, Marineuza? Então, assim, de fato, existe o entendimento, né? O entendimento é que o espírito ele pode, de fato, agir com a ignorância, nesse sentido de ignorar, né? Então, não assim, conhecer, viu, Alisson? Isso. Porque não desenvolveu o conhecimento, ele não adquiriu o conhecimento, então ele ignora, ele não consegue discernir o bem do mal. Tá, mas... Tá? Então, nesse sentido é que a gente fala ignorante, e não que ele sabe e ignora o que ele sabe e faz. Uma escolha, que também existe. Mas mesmo nessa ignorância, existe a presença da inteligência ali? Porque, assim... não desenvolvida. Está em potência só, não foi desenvolvida. A faculdade da alma não está desenvolvida. Ele tem tudo em potencial. Eu entendo assim, gente. Kardec fala, não é, Marineuza, que você demora de 100 a 1000 vidas para tomar consciência de você. E para daí para frente que você tem o livre-arbítrio, não é?
Isso E mesmo. aí você, a partir do momento que, se eu estiver falando bobagem, depois vocês me corrigem. E aí, a partir do momento que você desenvolve o livre-arbítrio, que é depois de todo esse tempo que você tem para tomar consciência, é que você vai começar a fazer uso da razão, e aí sim fazer escolha. Até lá, você pode estar tendo atos que você não responde por eles, porque você ainda não tomou consciência, não é isso? O uso da razão semana é passada, só com conhecimento mesmo. Semana Perfeito. passada, Perfeito, semana porque assim, passada, esse entendimento, ele era um entendimento assim, que, né, era um entendimento de que existe uma gradação desse entendimento. E aí aconteceu comigo aqui que eu entendi que essa gradação, em algum momento ali eu entendi de uma forma equivocada que essa gradação deixou de existir. Existe. Né? Mas foi um não entender meu. semana passada, Alisson, começou essa discussão no parágrafo anterior, que falava que a finalidade do ser humano está na sua evolução como espírito, que à medida em que desenvolve sua inteligência e aprende a dominar a sua vontade, fazendo escolhas livres, racionais e conscientes, evolui moral e intelectualmente, tendo em vista a perfeição relativa que pode atingir. E daí nós começamos com essa discussão e a questão dos níveis de consciência. E aí nós fomos indo, chegamos nessa discussão, mas você está certíssimo. É isso mesmo, é a graduação dos níveis de consciência e que a Carmen fechou agora com a questão do livre-arbítrio, com a questão das sucessivas, né, existências e o tempo que se leva ao espírito para o domínio do livre-arbítrio, o domínio dessa consciência, dos níveis dessa consciência. Eu acho que é isso. Perfeito, entendido. Juliana, Eu tomei um susto que eu entendi que assim, né, nossa, mas acabou a gravação, então assim. Não. Nossa. Inclusive, eu acho que o Paulo fala tão bem isso quando ele fala, né, que inclusive da questão do julgamento, que a Marineuza até colocou aí, né, que a gente não tem nem a questão do julgamento nesse nível, não tem nem que estar colocando, né, porque nós mesmos já tivemos nessa condição, ele fala, nesse processo evolutivo. Mas o Paulo termina dizendo que hoje em dia não tem mais ninguém sem essa consciência. Sim, viu? mas eu acho... não, ele fala na condição de simples e ignorante. Né? Condição de mas essa condição desse caminhar evolutivo, nós temos milhões. Sim. Né? Simples e ignorantes lá no princípio, é claro que não. Mas nesse processo evolutivo ainda do desenvolvimento da inteligência e da consciência e do livre-arbítrio, você pode ver quantas pessoas que ainda precisam de uma pessoa para ensinar ele como vestir, como pensar, como se posicionar. Livre-arbítrio é aquisição, né, Cida? Tanto que a questão central é a autonomia e a heteronomia. A heteronomia é quando algo externo me diz como eu posso ou não agir. E quantas pessoas agem, vai lá na igreja ou em tal lugar, perguntar se ela pode ou não fazer, ou ver algo externo e falar, não, isso eu não posso fazer. Ela nem faz uso da vontade, nem da razão, para escolher a ação dela. A ação dela é condicionada pelo outro. Então, quando terceirizo a vontade dela, o livre-arbítrio. Quantas pessoas você está lá vivenciando um casamento, ela vai lá e pergunta assim, agora, é pecado se eu me separar? Ou ela apanha e ela acha que ela tem que ficar... Gente, ela tem que ficar naquela situação, ela vivencia a heteronomia plena. É porque ela desconhece também... Ela desconhece a força que ela tem como espírito e o direito de escolha que ela tem. Ela ainda desconhece. Como ser, né?
Mas hoje em dia, Isso. hoje em dia, nós vivemos, né, toda a nossa existência de forma heterônoma. Heterônoma, exatamente. Nós não pensamos E nada que não seja heterônomo. Tá? Alguns não despertaram ainda, e nós estamos no começo do despertar, né? Fale por você, amiga, porque eu ainda não sei. Eu Entendeu? também não. Ó, aqui, quando ele fala que o instinto, ele vai colocar lá na Gênese, o instinto, no capítulo 3, no item 19. O instinto se extingue por si mesmo. As paixões só são dominadas pelo esforço da vontade. Todos os homens passam pelas paixões. E aí, no próximo item, ele vai colocar os períodos que a gente passa. Primeiro, as necessidades totalmente materiais. Depois, semi-morais e semi-materiais, que a gente está em luta entre as paixões, entre o instinto, inteligência, razão, vontade, senso moral, liberdade. E por último... Sensações. Ô, Juliana, e por último, isso que tem o período... vontade, não é? Por isso, a gente está exposto a tudo isso na vida humana e por isso dominar a vontade. Claro. Que essa foi a minha questão inicial. E aí, quando ele fala o último estágio, é o estado moral, que é quando o espírito domina a matéria. Quando você já tem o pleno desenvolvimento moral. E aí, lá no item, que depois, para quem quiser ver essa parte que Kardec fala, é na Gênese, no item 27. Ele fala, no item 28, desculpa, não se deve entender... Não é essa aqui. Cadê? Não se deve entender... por essa imigração de espíritos, que todos aqueles retardatários serão expulsos da terra e relegados a mundos inferiores. Pelo contrário, muitos voltarão porque haviam cedido à influência das circunstâncias e do mau exemplo, que é o que a Mari estava falando. O exemplo, as circunstâncias que você está vivenciando, a situação, o meio social em que você vive, a família que você reencarnou, e o seu desenvolvimento moral, tudo influi. Então, ele está colocando, neles, a aparência era pior que a essência. Uma vez livres da influência da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, a maior parte destes espíritos verá as coisas de maneira completamente diferente de como se viam em vida, o que está de acordo com numerosos exemplos. E aí ele continua descrevendo. Então, a gente tem que... Por isso que eu gosto quando o Janei coloca a questão que a gente sempre deve pensar a circunstância que o indivíduo passou por aquilo, se ele agiu dominado pela paixão, pela emoção. E hoje a gente pode pensar também no que o Paulo fala, da heteronomia. Quantas pessoas agem heteronomamente? Eu vou fazer isso porque senão Deus castiga. Eu não vou cortar o cabelo porque senão não vou para o céu. Coisas que, gente, são simples do dia a dia. Então, Ju, nós já superamos essas coisas simples, mas outras nós nem percebemos que fazemos ainda, né? Porque toda a nossa experiência é no sistema heterônomo, toda. A gente todas as instituições, todas as instituições heterônomas. A gente não consegue discutir um processo democrático de algum assunto. Exatamente. Você não consegue ouvir o outro, por que uma coisa é laranja e as propriedades desse laranja e você analisar. Por que o outro é azul e as propriedades desse azul e você analisar. Analisar friamente e depois você decidir, entendeu? Você quer sempre ter a razão, você quer sempre achar que o seu lado está certo e você procurar defesas para aquele lado. Isto é uma ação heterônoma. Entendeu? Então, assim, nós vivemos viciosamente numa sociedade viciosa e essa heteronomia é aquela da competição. Condicionados, né? Sim. Sim. A gente compete, então, a nossa educação sem perceber. É assim, a nossa vida é assim, o nosso sistema de televisão, de marketing, de comunicação, de tudo ele é assim. Tanto é que você compra a marca que vai limpar a sua roupa, Omo Total. Você pode ter uma outra mais barata, mas o Omo faz parte da sua existência.
Eu e uso várias Ariel. coisas, né? Sei lá se é o Ariel, não sei mais. Eu uso Ariel, não uso Omo, Eu sou da não. antiga, e como eu não assisto mais Eu já tive televisão, nessa eu época aí, continuo agora no eu uso Omo, outro. né? O Satiro sabe bem isso. Então, nós O devemos Satiro está especialista. condicioná-los, né? Nós devemos Mas, ó, isso que condicioná-los. você falou da sociedade, por exemplo, você percebe que muitas vezes, por exemplo, você está numa empresa, você sabe que a proposta ali do seu chefe está errado. Você, às vezes, age condicionado pelo medo. Medo de perder o emprego, medo da sua Com família passar certeza, fome. olha a sociedade que você vive, como você vai alimentar seus filhos? Então, por isso que eu estou falando. É um processo que a gente não pode fazer a inferência do que levou o outro a fazer ou qual o grau dele, porque aí perpassa por Não toda dá a para questão. julgar, né? Exatamente. Então, as circunstâncias, tudo a gente tem que sempre levar em consideração na hora de falar. E, por exemplo, um mesmo espírito, ele pode, em uma determinada situação, uma circunstância, ele agir certo, em outras não. Porque quando a gente vai perceber, quando Kardec fala que nasce em nós o sentimento de solidariedade, de fraternidade, né? Como que é esse processo? A gente, agora que está tomando consciência disso, que a gente pertence a uma família universal. Vai criando um hábito. Vai criando Não, o processo de você... vai conquistando sentimento. Nesse, ele vai falar do processo de você olhar e se ver, conhecer o mundo espiritual. Porque, às vezes, por exemplo, eu posso achar que, pegando uma coisa para o meu filho, eu estou fazendo um bem. Percebe? E aí, o que Kardec está falando? Quem é seu filho? Quem pode nascer seu filho? Qualquer um que está aqui, gente, na próxima vida. Quem pode ser meu pai, minha mãe? Satira, eu tô fora, que eu não quero nem encontrar com ele na próxima vida. Né, amigo? O Ju, o amigo tá em outro mundo, olha lá, ó. O Ju, Oi, o Má. Márcio colocou no chat e eu já tinha dado um alô. A Cecília queria falar também. Quem quer falar? A Cecília. Agora nem lembro mais o que era. Acabou... Ai, gente, eu não olho o chat, vocês têm que abrir e falar. Agora que eu olhei, Minuano, peraí. Ariel, não, só usa Ariel. Eu me lembro que numa das lives do Paulo, né, quando eu coloquei para ele, porque é lógico, você está num supermercado, né, e por que uma pessoa que roubou, né, ela acaba sendo autuada, ela é presa, enfim. E aí eu estava conversando isso com o Paulo, né, enfim, das circunstâncias que levaram ela. E o Paulo deu um exemplo, né? E aí ele falou que outra forma, né, que essa mesma pessoa poderia fazer. E ele falou, pedir. Não necessariamente a primeira atitude dela precisa ser roubar. Né? Então, isso que a gente estava falando é nesse sentido. Quer dizer, eu me lembro que uma vez eu trabalhava uma empresa antes de eu trabalhar no metrô, a pessoa que fazia a limpeza, ela achou atrás do armário, na área financeira, um cheque, na época, de o que seria hoje R$250. Né? Ela foi limpar atrás do armário, ela me trouxe e falou, olha, Marisa, estava atrás do armário no chão, né? Foi algum cheque de alguém, enfim. Então, o que fez com que aquela pessoa viesse trazer, né? O dever moral, o senso moral dela de não se apropriar daquilo que não era dela. Então, é isso que eu só acho, isso que a gente... Empatia, né? Oi? Então, mas, por exemplo, se você tem dois filhos... Empatia também, né? Se o dinheiro fosse meu, se alguém devolvesse, eu ia ficar feliz. É empatia, né? Mas se a gente tem dois filhos, quem tem dois filhos pode, né, refletir melhor. Eu tenho um só. Você consegue ver nitidamente que coisas que um consegue executar, o outro não. Sim. E a educação foi a mesma. Sim. Então, um ali tem qualidades que ele já conquistou como espírito. Sim. E o outro ainda não. Então, por exemplo, gente, uma das maiores dificuldades nossa
que às vezes traz um adoecimento. O luto não traz um adoecimento, uma tristeza. Sim. Tem gente que desenvolve um luto patológico. Para uns, passar pelo luto é extremamente doloroso. Para outros, você vai estudando ali, vai desenvolvendo a sua compreensão. Se ele Kardec, ele ainda fala isso. Gente, ninguém imagina na hora do enterro o espírito saindo radioso, corpo, indo para um lugar melhor. Vocês estão tudo presos aí na matéria, se desesperando, lamentando. Percebe? Se você está num velório ali, e na hora vem essa fala de Kardec no seu ouvido, você reflete melhor. Percebe? E você não fica preso ali na tristeza. Você vai mudando, mas como que a gente muda? Pela compreensão. Pela compreensão de tudo isso. E cada espírito, né, é de um jeito. Por exemplo, esse exemplo que você deu, ele poderia pedir, mas esse que pede, talvez, ele nos momentos em que ele pediu, talvez ele encontrou pessoas que o ajudaram. E quantos pedem ali um lanche, uma comida, e todo mundo passa com o vidro fechado, até chegar uma hora que o estômago dele não aguenta de dor, ele precisa comer. Sim, sim. Porque, gente, muitos, sabe, eu sempre brinco, entre aspas, mas não é uma brincadeira. A maioria vive para sobreviver, para pagar luz, água, telefone, nem telefone, às vezes. O mínimo do mínimo, né? Hoje mesmo, ontem eu estava vendo a reportagem, quantas pessoas falavam assim, agora a minha alimentação é só arroz, feijão e ovo, porque eu não tenho mais condição de comprar nem uma mistura. Sim. Percebe? Muitos não têm a oportunidade que a gente tem de estar aqui estudando questões que estão relacionadas ao nosso desenvolvimento como espírito. Que traz, gente, olha, ler Kardec é tirar o véu da ilusão que a gente vive na matéria. Mas quantos ainda não conseguiram ter acesso à educação básica? Quando você, né, quem é professor ali, que convive com as crianças, gente, é o mínimo do mínimo do mínimo para essa criança. Como o exemplo que você deu, né, Juliana? A gente que está na doutrina, que tem o conhecimento, nem a gente às vezes imagina, como você falou, que Kardec mesmo fala que o espírito está lá, que o espírito sai radioso porque se libertou, né, seja do sofrimento físico, e o quanto que a doutrina espírita nos traz de ganho desse entendimento do que é a morte, do que é a vida no espírito. E assim, quantas pessoas têm essa possibilidade de entender, né? Quantas pessoas têm essa possibilidade de acesso, né? Muitas não têm e acabam realmente se desesperando pela perda, porque acho que não vai ver mais, porque, enfim, não tem a condição de elaborar do jeito que nós temos, né? São muitas situações que a gente precisa parar e refletir, porque na vida, às vezes, uma pessoa, né, quando a gente vê um caso de suicídio até, né, e a gente vai estudar isso, então, às vezes você vê ali, a pessoa viveu uma vida bem, às vezes uma questão ali trouxe um desequilíbrio ao ponto da pessoa cometer o suicídio, percebe? Ou a linha, né, da saúde, da doença, ela é tênue. Às vezes uma circunstância da nossa vida faz a gente passar da linha e se desequilibrar emocionalmente. Porque não é fácil a gente estar aqui na matéria. Lidar todo dia isso, a gente está falando de uma boa condição financeira, uma boa base familiar, uma boa base de estudo. Agora, quando a gente sai fora do nosso mundo e vai lá na rua, é outra realidade. É outra realidade. Juliana, o que a gente faz também, que algumas pessoas fazem, é não ficar só no cotidiano, né? É conhecer, que nem Paulo Freire fala, aprender a ler o mundo, né? E a gente ainda está aprendendo a ler o mundo espiritual.
né? Aprendendo a ler a vida do espírito. Então, quantas pessoas abrem a sua mente para isso? Tem pessoas que só ficam mesmo nas dificuldades do dia aqui, da vida diária aqui, né? Ela não acha um tempo para ela abrir para isso, né? Porque é uma forma de você trazer sanidade, né? Então, assim, alguns podem dizer assim, a gente estar dentro de uma religião, frequentar um grupo religioso, é uma questão de sanidade. A gente pode dizer também que talvez não, né? Por causa da heteronomia. Por causa da heteronomia. Mas você percebe que tem pessoas que às vezes precisa da religião. Sim, agora se como a gente freio. pegar e tirar a religião e a pessoa ela lê de tudo que a interessa, sem essa barreira da religião, você pode ler isso ou não pode ler aquilo, né? Aí você vai começar você vive várias vidas na mesma vida, né? Eu penso que é mais ou menos isso. Por exemplo, nessa pandemia, que eu saí o dia inteiro, a semana toda, tinha coisa para eu fazer. E nessa pandemia eu tenho que ficar em casa. Como que eu estou equilibrando a minha sanidade mental, né? No começo foi com um psicólogo, porque eu tinha saído de uma situação familiar difícil e tal, o falecimento da minha irmã, luto e tal. Aí depois, não, eu comecei a falar assim, vou cuidar de mim, né? O tempo que eu estava fora, fazendo algumas coisas voluntárias, eu não estava cuidando tanto de mim, daí eu falei, vou cuidar de mim. Aí agora eu estou cuidando da minha mente, entendeu? Lendo as coisas, conversando com as pessoas, debatendo as coisas que eu entendo, que eu não entendo, que eu questiono. Então, assim, e até mesmo a gente ficar lendo só... Bom, a gente está entendendo isso e aprendendo isso agora, que ao estudar o Espiritismo, a gente pode estudar todas as culturas do mundo, né? Todos os conhecimentos, né? Então, mas você percebe, Rô, que você tem essa condição e quantos não tem? E realmente, então, aí é aquela educação que no dia seguinte você né? não tem comida para pôr para o seu filho, tá? Você vai dormir hoje, você sabe que amanhã você abre a sua geladeira, ela tá cheia de comida. Você sabe que não vai faltar o alimento. Se faltar o emprego de um, o outro tem. E aquela mãe que vai dormir e no dia seguinte não tem o alimento para dar para o filho. Então eu não estou julgando, eu estou falando assim nem que é uma julgando, cultura que vem, gente... é uma cultura que vem desde pequenininho, porque hoje eu estou numa fase boa, meus filhos não falta nada para eles, que faltou muito para mim, que meus pais não tinham condição, meu pai ganhava salário mínimo, você imagina, 6 irmãos, o pai e a mãe, e para sustentar tudo com salário mínimo. Então, eu sei dessa fase, mas, assim, meus pais, eles não tinham uma cultura de falar assim, lê um livro. Eles falavam assim, é importante estudar, mas não entrava em detalhe. Eu não sabia o que estava acontecendo no mundo, eu não sabia o que estava acontecendo no Brasil, sabe? Eu não sabia que eu poderia melhorar, ajudar a condição financeira, né, em casa, através de uma profissão, através do trabalho, eu não sabia, eu lá com meus 10 anos, 11 anos, eu não sabia de nada disso. Hoje, uma criança com 10, 11 anos, ela tem acesso a um monte de coisa. Sim, lógico que, né, tudo isso é importante. Por isso que, né, a gente tem que buscar o foco quando vai estudar a questão psicológica, sempre pensar as circunstâncias, a condição daquele espírito intelectual, moral, em que circunstâncias ele estava, como que estava a emoção dele naquele dia, às vezes até uma noite mal dormida, e quem é médico, né, sabe quanto que quando você tem uma noite mal dormida ou várias noites mal dormidas, isso influencia no seu humor. São tantas coisas, gente, que a gente tem que pensar, e quando a gente tem esse olhar para o outro, a gente não julga. Não. E eu estava lembrando aqui agora, quando eu estava na 4ª série, a gente teve uma professora assim, bem à frente do seu tempo, né? Então, a escola não tinha
livros, não tinha biblioteca. E a professora, ela trazia na aula ela era professora de português, mas ela escolhia um dia da semana para ela trazer livros. E daí a gente passava a aula todinha, cada um escolhia o seu. Olhava lá a capa e escolhia o seu. E eu escolhi um livro que era da coleção Vagalume, que falava do viagem no espaço, né? Nas galáxias e tal. Só que a professora conseguiu ficar, na minha noção de criança, eu acho que a professora conseguiu ficar nem um mês na escola. Eles mandaram ela embora, porque ela estava trazendo assuntos para nós que era muito à frente do tempo, né? Do tempo, do nosso tempo, do tempo dela. Ela começou a falar sobre preservativo, né? Aí o pessoal da escola mandou ela embora. E aquela aula de literatura era muito importante para mim. Em casa não tinha livro. Meu pai mal lia um jornal. Não porque ele não quisesse se informar, mas né, tinha que comprar o jornal. Televisão em casa, quando chegou televisão em casa, eu tinha uns 9 anos de idade quando chegou televisão em casa, que antes não tinha. Então, não tinha livro, não tinha televisão, a cultura ali dos meus pais. Então, agora, hoje, por isso que Kardec... A televisão, não ter televisão era um ganho, hein? A educação... Em Kardec, a educação e a instrução é importante para a gente dar acesso a isso, a todo mundo. Para todo mundo ter a condição todos de têm, desenvolver essa o seu pergunta. Todos têm acesso da mesma forma? Não tem. Não tem. Na minha época, não tem. Diminuiu, as pessoas têm mais acesso, mas ainda hoje mas, tem pessoas que não têm acesso. A grande maioria não tem. Você vê a quantidade de creche e escola pública comparada à quantidade de escola particular. E a quantidade de alunos, por exemplo, na sala do meu filho, são 13 alunos. Na sala do amiguinho dele, que está numa escola que não é particular, tem 40, tem 30, tem 20. E a professora tem que dar conta de todos, sabe? E a professora não tem, muitas vezes, até uma questão emocional ali para dar conta de tudo que a gente está vivendo, pandemia. Imagina a professora na sala de aula, põe a máscara, álcool gel. Não, eu lembro. Percebe? Que amparo os professores têm? Entendeu? Então, a gente que tem essa condição, alguns que têm, a gente tem que pensar, isso que eu tenho é um direito de todos, todos têm que ter. E essa é a nossa busca por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais humana, que todos tenham o mesmo direito que o meu filho tem, que o filho do outro, do vizinho tem, porque é esse olhar, é uma mudança social que o Espiritismo traz para nós. Uhum. E a gente precisa tirar essas crenças, esses costumes que a gente traz enraizado, questão de punição, de coação, né? E a gente nem vai entrar nesse mérito que já estourou aqui nosso tempo, mas é uma reflexão, é uma mudança de costumes, de crenças, de olhar para o outro, né? Acolhendo as dificuldades do outro, não julgando, porque a intenção do outro é subjetivo, né? Isso é uma palavra muito, né, própria da psicologia. E aquilo que é subjetivo no outro, eu não tenho como fazer uma inferência. Quando eu faço uma inferência sobre o estado emocional, moral, psicológico do outro, é um julgamento. Porque eu não tenho como saber, eu só sei o que se passa dentro de mim, dentro da minha consciência, do meu sentir. O que se passa fora de mim, eu não tenho como inferir. Ao menos que eu pergunte e o outro me fale. Percebe? Mas é isso, gente. Juliana, você falou algo aí já, até para encerrar, e eu quero fazer uma pergunta também. Eu acho que, assim, eu acho fundamental esse tipo de abordagem, assim, sabe? Porque se o Espiritismo não promover mudança social, ele vai cumprir as coisas pela metade, né? Eu acho que quando a gente conversa, né, traz isso para questões do nosso dia a dia, assim, como que isso altera
a nossa realidade prática no dia a dia, eu acho que isso é fundamental, né? E eu acho que foi por isso que eu tomei um susto no meu desentendimento, assim, porque Mas estudamos nós. Não, e eu anoto as coisas aqui, aí depois que eu tinha entendido, eu fui lá ler o que eu tinha escrito, meu Deus do céu, eu não... também que eu já apaguei. Foi horrível. Mas, e a pergunta é, o estudo do espiritualismo racional vai sair? Não vai? Eu tenho muito interesse. Eu estou terminando de preparar, mas a gente vai estudar. É só para a gente, né? É só um pedacinho, que é muita coisa, né? Para a gente estudar juntos, refletir juntos. A gente vai acabar a Gênese de sábado, aí a gente vai estudar o ponto final, depois do ponto final a gente vai fazer o espiritualismo racional. Por enquanto a programação é essa. Conde falou que não. Sim, essa é a programação que está feita. Encerra a gravação, amigo. Você parece que você não estudou. Depois do ponto final não vem nada. Eu estou falando da obra do Wilson Garcia, o esperto. Você deve explicar, né? Então você tem... Entendeu? Então, aí esse é o combinado por enquanto. Se alguma coisa mudar, a gente informa vocês. Tá? Esse sábado a gente começa o Céu e o Inferno aqui. Já vou publicar. Esse sábado, às 10 horas, a gente começa. Já tem 6 pessoas inscritas. De manhã, tá. Tem 6 pessoas inscritas, nós vamos começar com 6. 6 é o mínimo que a gente começa. Tá ótimo. Tá? Então, se alguém mais não tiver inscrito, o grupo já está aberto. Quem quiser estudar sábado de manhã, só se inscrever. Ô, Juliana e Satiro, eu vou propor que vocês pensem para ver se pode mudar esse plano, porque o ponto final, depois que a gente leu ele conta a história que a gente estudou na autonomia. É uma questão... mas não sei se todo mundo que estudou autonomia leu o livro do Wilson Garcia? Todo mundo que vai estudar o Wilson Garcia leu Autonomia. Eu acho que a maioria não. Eu li, Juliana. É proposta, tá? É proposta. Mas a gente, né, o intuito era se fazer o espiritualismo racional mesmo. Mas aí a gente vai ver se der tudo certo. É porque calhou de ficar bem no meio da minha mudança, né? Meninas, boa noite. Tchau. Beijos. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, gente. Até a semana que vem. Gente, nós paramos então, olha que coincidência, na mesma página, tá? Começou. Qual é a página? 144. 144. Não, hoje debatemos conceitos. É importante isso. Foi ótimo, gente. Tchau, gente. Um beijo. Me fala tchau. Só o capítulo aí, porque eu estou no Kindle. Peraí. O título, você quer? Autonomia na teoria e também na prática espírita. É a mesma coisa. Beleza. Tá, Jorge. Obrigado. Tchau. Até mais, gente. Tchau, Mário. Um abraço.